Bom, pessoal, vamos lá, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento aí. Vamos continuar nossas aulinhas aqui da quarentena, né? Do isolamento social, falando do que está nos colocando no isolamento social, que é uma doença infecciosa e emergente, que é o Covid, né? Então, tirei uma parte dessa, que é uma disciplina minha, Ecologia das Doenças Infecciosas Emergentes, uma disciplina do PPG Burn. Aí eu fiz um apanhadinho aqui para a gente tentar entender melhor como surgem doenças como o Covid-19. Como é que isso surge? Como é que aparece? Né? É bem importante a gente discutir isso agora porque tem havido muita informação totalmente errada e algumas preconceituosas e nós da ciência não podemos compactuar com isso. Né? Então hoje a gente vai falar de spillover ou salto de espécie. O que quer dizer isso? A doença passando de uma espécie animal para outra. Né? Então vamos lá. Bom, primeiro, se eu estou falando de doença que circula entre espécies animais, eu estou falando isso de zoonose. Né? Então aqui eles chamam de eventos zoonóticos. Como é que esse mapa aqui desse artigo do Jones, ele fala aqui que são doenças zoonóticas emergentes de 2004 a 2011, né? Um período de tempo razoavelmente curto. Olha o monte de doenças zoonóticas que apareceu no mundo, ó. Né? Então aqui na América do Sul, no Brasil, ó, alguns vírus, né? Araraquara vírus, Chapare vírus, Iquitos vírus. Aqui na China também, ó, aqui no Sudeste Asiático, né? Na Europa, certo? Então vão surgindo no mundo inteiro essas doenças infecciosas. Algumas podem se tornar epidemias mais ou menos graves ou menos, ou como está acontecendo agora, uma pandemia, né? Uma doença que está no mundo inteiro. Bom, tudo isso, o que faz essas doenças surgir é um fenômeno chamado um spillover. Spillover, a gente poderia, é um jargão já usado em inglês mesmo, mas poderíamos traduzir, a tradução talvez seja melhor para isso, é um transbordamento. Né? Então o que é? Esse morcego ou esse macaco, ele vai ter tanto, não esse, né, não esse indivíduo, mas essa população, ela vai ter tanto vírus circulando nela, essa população, que esses vírus começam a transbordar para outra população, no caso aqui a população humana. Né? Estão entendendo? É um transbordamento. O spillover aqui é um transbordamento. Certo? Então, como é que isso acontece? Bom, esse artigo do Karesh aqui, ele faz o resumo desses mecanismos de emergência de zoonose e do controle. Bom, então como é que a gente começa? Quem são os atores aqui? São os animais silvestres, os seres humanos e os animais domésticos. Tá? E aqui os vetores também que podem estar no meio. Né? Então os animais silvestres eles vão ter os agentes infecciosos, vírus, bactérias, o que seja, né? Protozoários. E aqui o Karesh ele colocou primatas, roedores e os morcegos porque são os principais reservatórios de doenças humanas, né? Por vários motivos, né? Então esses aqui, os primatas, porque são nossos parentes próximos, né? Então as doenças deles parecem com as nossas doenças, né? Por exemplo, a febre amarela ela circulava na África, nos seres humanos e nesses grandes macacos. Quando o ser humano veio para a América do Sul, ele infectou os macacos que existiam aqui. Ó. Então nós fizemos um salto de espécie do ser humano para o macaco, no caso da febre amarela. Tá? Bom, e os roedores e os morcegos, todos eles têm muito vírus, e o morcego tem várias características que tornam ele um bom reservatório de vírus, porque ele vai ter muita viremia, ele vai ter muito vírus sendo produzido, e dificilmente ele morre de vírus. Ele costuma morrer de outros motivos. Né? Bom, depois a gente discute isso mais, mas no momento nós vamos discutir é que esses patógenos, eles têm uma flutuação normal nesses animais. Olha aqui, ó. Por que aumenta e diminui? Os motivos são vários.
período de chuva, período de seca, por exemplo. Então o bicho tem menos alimento, fica mais suscetível à doença, né? Ele desnutrido, o sistema imune dele, ele vai ter mais dificuldade de combater a infecção, né? Pode ser simplesmente seca, chuva, no sentido, por exemplo, de vetor, ó. Então, dengue, no verão você tem muito, na seca você tem pouco, né? E por aí vai. Mas são flutuações normais, que às vezes no ano é maior, às vezes no outro ano é menor. Bom, mas o que acontece? No ambiente, às vezes, esse aumento aqui de patógeno da população silvestre, ele é grande o suficiente para que salte, que esses propágulos de vírus e de bactérias, de protozoários e de vermes, do que seja, que esses propágulos de patógeno passem, por exemplo, para os animais domésticos. Né? Essa relação é bem comum. Por quê? Porque esses bichos estão todos ali no meio ambiente, na área externa. Né? Então, normalmente, você vai ter esse caminho. Um vírus passa do reservatório selvagem, que a gente fala. Opa, deixa eu voltar. Ele faz o salto para um reservatório doméstico, para um bovino, para o suíno. Né? Então, essa flutuação de propágulo que era pequena se torna essa. Ó. Por quê? Porque o animal doméstico ele vai amplificar o vírus, ele vai aumentar a população do vírus. Como isso? A população de macaco, a população de roedor, a população de morcego, ela é pequena em relação à população de animal doméstico. Você tem muito mais animal doméstico. E esses animais domésticos normalmente são criados juntos, então facilita a disseminação do vírus. Então você tem um grande aumento aqui por causa dos animais domésticos, e aí você vai ter um outro spillover do animal doméstico para o humano. E depois você vai ter amplificação humana, que é o que está acontecendo agora com o Covid. Né, a transmissão de humano para humano. Né? Um outro fenômeno que pode acontecer, que é um pouco mais incomum, é o spillover direto do animal silvestre para o homem. Mas pode acontecer, depois a gente vai discutir isso. Tá? Então o fenômeno é mais ou menos isso. Bom, como é que a gente pode interferir, né? Que é o que nós estamos fazendo hoje agora. Né? Você vai ficar atento às flutuações climáticas e de recursos, as flutuações ambientais, né? E na natureza, você vai pegar aqueles bichos, capturar aqueles bichos ali e medir a quantidade de vírus nele. Para você fazer o quê? Fazer a detecção precoce. Então eu vejo quando aquele vírus de morcego chegou num nível alto, e aí eu entro com um controle de operações, que pode ser o quê? Eu evitar o contato de animais domésticos, que a gente viu aqui, com os morcegos. Se eu conseguir evitar isso, aquela amplificação que seria desse tamanho aqui, ó, dessa curva verde escura, vai ser essa aqui, ó, essa pequenininha aqui, ó. Tá vendo? Né? Então tudo isso aqui, ó, eu vou ter de benefício se eu fizer essa anterior. Né? Com essa resposta aqui de controle, a resposta rápida, eu também diminuo os casos humanos. E vou ter esse pico aqui, ó. Eu vou ter só essa quantidade de casos humanos aqui em vermelho, ó. Então eu consigo diminuir. Né? Então vocês entenderam? É um transbordamento de vírus. É o spillover. Bom, e ele tem várias coisas que vão afetar o spillover. Né? Então distribuição do hospedeiro. Né? Então um hospedeiro, por exemplo, que tem uma distribuição restrita, dificilmente ele vai fazer um spillover. Então um bicho que vive numa distribuição maior. Densidade, né? Então um bicho que, roedor, por exemplo, você às vezes acha ele em altas densidades, né? A população grande, né? Inclusive muitas vezes você desmata, aumenta o roedor, né? Vai aumentar o roedor em mata. Bom, a prevalência da infecção, intensidade da infecção, isso tudo vai influir aqui, né? E aqui as vias, ó. Que vias ele pode usar? A via de excreção, então saliva ou fezes desses animais, por exemplo. O abate desses animais, então pessoas que se alimentam desses animais aqui, silvestres ou domésticos, né? E a outra através de vetor, através de mosquito, carrapato, caramujo, qualquer um desses aí, né?
E aí nós vamos ter a dosagem e a rota da exposição aqui em relação ao humano e aqui a nossa susceptibilidade como hospedeiro, né? Que também vai fazer uma parte nisso, tá? Só para a gente entender aí. Bom, e dentro dos mamíferos, né? Então os mamíferos são responsáveis por 90% aí das nossas zoonoses, né? Então aqui, ó, os roedores, os morcegos, né? São os campeões de zoonose aí, ó, certo? Até porque são ordens muito especiosas, que tem muito bicho. Então aqui, ó, quanto mais espécie tiver na ordem, mais zoonose ele vai ter também. É mais ou menos lógico. Mas essa distribuição aí dos hospedeiros, ela vai dar para nós os países que são hotspots, que a gente fala de zoonose. Tem maior chance de emergência de zoonose. Olha aqui, ó, né? Então quanto mais roxo, maior número de zoonose. O Brasil, ele está aqui em vermelhinho aqui, a gente estaria aqui no meio do caminho aqui, né, para zoonose, certo? Então é preciso muita pesquisa ainda de zoonose. Se a gente separar por ordens, olha aqui, a gente vai olhar Quiróptero, por exemplo, os morcegos. Veja lá, ó, região do Sudeste Asiático, parte da China, ó, importantes zoonoses. E a América do Sul e Central, ó, e o Brasil inteiro aqui quase, ó, né? Por quê? Porque nós temos muita espécie de morcego. Nós somos o segundo país em espécie de morcego. A gente só perde para a Colômbia, tá? Roedor também a gente tem muito, ó, tem menos do que a Europa, por exemplo, a Eurásia, né? Mas a gente tem muito roedor também. Então o Brasil é um país que está bastante exposto, né? Então o que aconteceu lá na China poderia muito bem ter acontecido aqui, né? São outras, a parte das zoonoses em si, da diversidade, a gente tem. A China, que tem outras características, como a população gigante, que faz com que aconteça esses eventos mais lá do que aqui. Bom, e o que pode fazer com que esses eventos aconteçam mais frequentemente? Impactos ambientais, por exemplo. Então, mudança do uso de solo, desmatamento para a agricultura, né? Então, aqui, ó, a agricultura são os maiores impulsionadores desses eventos. Então, quando a gente invade a floresta, a gente fica exposto a novas doenças, tá? Só para vocês verem como é que é essa relação, nesse estudo aqui eles mapearam o nicho zoonótico do ebola, né? Então esses 3 mapas são a distribuição dos 3 morcegos que eles acham que é responsável por ser reservatório do ebola. E esse mapa aqui é a junção desses 3, ó. Então aqui está a distribuição do morcego, ó. Quanto mais verde, maior probabilidade de achar essas 3 espécies de morcego. E aqui ele colocou a probabilidade de ter surto de ebola. Olha aqui em vermelho, ó. Então ela vai bater com o do morcego. Essas linhas pretas são os países que já relataram casos de ebola. Então, alguns países aqui, ó, podem ter ebola, mas ainda não não aconteceu ainda, ou não foi notificado ainda. Então, por exemplo, esse tipo de abordagem proporciona a possibilidade desse país ficar atento a isso, né? Aqui só mostrando aqui, beleza? Bom, como é que ocorre isso na prática? Um exemplo interessante é o do Hendra vírus. Aqui é a situação epidemiológica da Austrália, né? E como é que funciona isso? Ele é um vírus que a origem dele é morcego, é o reservatório natural, né? O morcego é um morcego frugívoro. Ele vem alimentar numas árvores aqui, ó, essa árvore é frutífera. Então ele alimenta e fica por aqui, ele usa de abrigo, né? Então esse mosquito defeca, ele vai também deixar cair frutos aqui, ó. E os cavalos comem. Então o vírus sai na saliva e nas fezes do morcego, passa para o cavalo e depois passa para os seres humanos, os tratadores, as pessoas que trabalham com cavalo. Entenderam aí? Né? Então o que você pode fazer? Você, sabendo dessa situação, você vai evitar esse contato cavalo-morcego, por exemplo. Entendeu? Bom, agora nós vamos completar em outro vídeo
certo? Para não ficar muito extenso. Obrigado, gente.